Olá, estamos aqui para mais um dia de leitura do livro A Lei da Compensação Divina, pensamentos poderosos para você alcançar todos os seus desejos. E hoje a gente chegou ao último capítulo do livro, que é o capítulo 16, Operando Milagres. E para quem está chegando aqui agora, eu recomendo voltar ali no comecinho, né, da playlist que fica aqui na descrição do vídeo, para assistir todos os capítulos anteriores, porque hoje ela vai dar uma conclusão sobre tudo que ela trouxe, né? O último capítulo que a gente viu foi o capítulo 15, né, que era sobre um coração puro cria riquezas, né? E para quem não me conhece, sou Natália Andreoli, sou terapeuta integrativa, e esse trabalho de leitura comentada, para mim, ele faz parte de um projeto onde eu gosto de trazer para cá todos os assuntos que podem mexer com o nosso autoconhecimento. E esse livro, ele fala muito sobre amor, milagres e dinheiro. E o dinheiro é essa ferramenta que a gente usa aqui na matéria, né, para a gente poder fazer essas trocas de energia. Então, eu sei que pelas pessoas, né, que eu acompanho, pelos meus clientes, eu vejo que esse é um tema que ele é muito pouco falado, mas ele é muito importante. Por isso que eu resolvi trazer aqui e esse livro faz muito sentido para mim. Eu sei que tem muita gente que está acompanhando desde o início, que tem me mandado mensagens, ou feito comentários, ou curtido aqui, e agradeço por quem está aqui junto comigo, né? No final das contas, foram 17 semanas, né, que a gente vai estar aqui juntas, e, e é uma alegria poder estar aqui. Esse capítulo ele é bem curtinho, e ele começa assim, né? Capítulo 16, Operando Milagres. Um dos meus exemplos preferidos da lei da compensação divina é a vida de um grande artista do século XX, Henri Matisse. Na velhice, ele sofria de uma artrite tão forte que mal podia segurar um pincel. Que tragédia esse poderia ter sido para um dos maiores pintores de todos os tempos. No entanto, ele descobriu que podia segurar uma tesoura infantil e cortar os papéis coloridos que seus netos usavam para brincar. E isso o levou ao que os críticos consideram uma das mais importantes fases da sua carreira, os desenhos com tesoura de Matisse. Mais uma vez, vemos a diferença entre forma e conteúdo. O fato de, no plano material, no reino da forma, as mãos de Matisse já não trabalharem tão bem quanto antes, não significava que ele tivesse perdido o talento. No reino do conteúdo, nada se perdera. O espírito criou uma saída, no reino da forma, para compensar tal falta. Portanto, quando olhamos para a vida com uma perspectiva espiritual, percebemos que a perda de um trabalho não é a perda do nosso chamado, e a perda de dinheiro não é a perda da nossa riqueza. O nosso chamado e a nossa riqueza, nos seus níveis mais profundos, não pertencem ao plano material. Por isso, não podem ser usurpados. Não permita que a aparência da perda nos afaste da compreensão de que o que é dado por Deus é dado para sempre. Deus lhe dará a sua identidade e isso não pode ser arrancado de você. Deus o imbuiu de um potencial infinito e isso não pode ser arrancado de você. Deus lhe ofereceu a oportunidade de mudar de opinião a qualquer momento e isso não pode ser arrancado de você. Deus lhe deu a capacidade de amar e isso não pode ser arrancado de você. Deus lhe deu o poder de viver sobre a luz da sua abundância a todo momento e isso não pode ser arrancado de você. Ainda que nos reste apenas 50 centavos, podemos rezar e abençoar esses 50 centavos. Ainda que uma pilha de contas de cartões de crédito e dívidas nos esteja encarando, podemos nos lembrar de que, junto a Deus, tudo é possível e não existem graus de dificuldade para os milagres. Devemos realizar o duro trabalho de sermos completamente honestos, encarando a situação como verdadeiramente ela é. E podemos expiar os nossos erros, invocando o poder do universo para corrigi-los. As pessoas fortes recusam o lamento. Elas se levantam e não se queixam. Começam o dia com o pé direito,
vão a mais uma entrevista de emprego após terem sido rejeitadas em 5 empresas anteriormente. Um ser abençoado não culpa seu cônjuge, não diz eu avisei, nem fica sentado culpando os demais pelas circunstâncias difíceis em que vivem. É preciso ser uma pessoa voltada ao mundo espiritual para perceber que o que acontece agora pode ser o trampolim para um milagre. Deus fará o seu trabalho quando nós fizermos o nosso. Se tudo que temos é um sapato furado, devemos calçar esse sapato e encarar a vida. Podemos rezar por um milagre e pensar milagrosamente. A abundância e a prosperidade aparecerão quando nós aparecermos também. A realidade de hoje é apenas um espelho dos pensamentos de ontem. Agora, neste exato momento, vivendo no campo das possibilidades milagrosas, você pode se afastar dos limites do seu passado. Nada o detém, exceto os seus pensamentos. Nada o limita, exceto os seus medos. Nada o controla, exceto as suas crenças. Pense em Deus, pense em Jesus, pense na luz, pense no amor, pense em qualquer forma de divindade na que preferir, e tudo mais perderá a importância. E assim ela encerra, então, esse livro. Depois ela tem uma parte onde ela faz agradecimentos, e essa parte aqui eu não vou ler, ela agradece, né, todas as pessoas que fizeram parte desse processo, que ajudaram ela nessa concepção do livro. E para mim, esse capítulo ele faz um resumão, né, de tudo aquilo que ela fala, essa questão dos pensamentos, do quanto que a gente acredita em nós, né? Essas frases aqui que ela destaca, né, que eu li, que estão destacadas aqui em vermelho, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque para mim elas fazem muito sentido, né? Deus nos deu a nossa identidade e não tem como arrancar isso da gente. Não tem como arrancar o nosso potencial infinito. Não tem como arrancar essa nossa oportunidade de mudar de opinião, né, a qualquer momento. A nossa capacidade de amar, o nosso poder de viver sobre a luz da abundância a todo momento. Então é muito uma coisa da nossa cabeça, né? E eu estava conversando esses dias com uma pessoa que me contou sobre um documentário que assistiu no canal Off, de uma corredora que se chama Fiona. Eu não assisti o documentário, né? Só vou repassar aqui o que me foi dito, mas que me tocou muito a história dessa mulher. Ela é uma mulher que teve um problema, que ela teve que fazer uma cirurgia no joelho. Acho que parece que ela fez 3 cirurgias, né? Com relação à patela. E chegou um determinado momento que parece que ela teve que arrancar a patela, então ela não tinha patela e os médicos disseram para ela, olha, não recomendo que você corra, né? Uma pessoa que fez uma cirurgia dessas, não é recomendado que se corra. Mas ela tinha uma causa muito maior, parece que acho que ela é vegana e ela tinha uma causa pelos animais, enfim, e ela começou a correr. E aí ela decidiu correr uma maratona. Ela não só quando correu a maratona, ela ganhou a maratona. E depois tem todo um histórico de vida dessa mulher, que depois ela correu ultramaratona. Ela ganhou maratona de homens, inclusive, com tempo menor do que homens e sem ter uma patela, né? Então, assim, com uma condição que médicos, né, no documentário diz que o médico fala, olha, né, para essa situação eu não recomendo. Então, é uma pessoa que, como ela diz aqui, né, você não vai se render, né? É o teu pensamento, né? A realidade de hoje é apenas um espelho dos pensamentos de ontem. Agora, nesse momento, vivendo no campo das possibilidades milagrosas, você pode se afastar dos limites do seu passado. Nada o detém, exceto os seus pensamentos. Então pense numa pessoa, né, que em qualquer outra ocasião estaria fadada a não correr, né, ou não fazer mais nada, ou como ela contou aqui, né, do caso desse pintor que acabou inventando, né, imaginando uma nova possibilidade e cortando, né, com as tesouras, então mudando a sua forma, né, de atuar no mundo. Então, isso está muito aqui no nosso pensamento. Então, se a gente acredita que a gente não é capaz, a gente não vai ser capaz. Só que se a gente acredita que sim, que a gente é capaz, a gente pode operar milagres, né? Que é o título desse capítulo, né? Operando milagres. Então, assim, para mim, uma pessoa com essa condição, né, no joelho, ganhar uma ultramaratona, parece que ela ganhou 4 vezes, enfim, não importa, que fosse apenas correr uma maratona sequer, né?
Você conseguir fazer isso, então, assim, é muito a nossa mente a favor daquilo que a gente acredita. Então, como ela disse, né? É só nada o detém, exceto os seus pensamentos, nada o limita, exceto os seus medos, nada o controla, exceto as suas crenças. Aí diz: pense em Deus, pense em Jesus, pense na luz, pense no amor, pense em qualquer forma de divindade na que preferir, não importa, né? E tudo mais perderá a importância. Então, assim, é meio que um chacoalhão para a gente, dizendo assim, cara. Se você não acreditar em você, se você continuar alimentando esses pensamentos negativos, tudo isso que a gente viu aqui ao longo do livro, né? Você vai continuar aí no lugar onde você está. Mas ela falou: se você tem 50 centavos, abençoe esses 50 centavos, né? Então, assim, fazendo uma recapitulação, né, de tudo que a gente viu, ó. Ela começa no capítulo 1, falando sobre a lei da compensação divina. Depois ela fala do poder da fé, o amor como objetivo principal, então da gente sair dessa questão do medo, né, e se voltar para o amor, transformando a imagem negativa que temos de nós mesmos, então a gente conseguir olhar para a gente sem ter essa imagem negativa, livrando-se da raiva. Esse é um tema super importante e já adianto que aqui, né, o próximo livro que eu vou trazer aqui vai ser o livro da raiva da Paula, né, o vulcão que nos habita, da Paula Quintão. E a gente vai fazer também um estudo desse livro, um estudo mais dirigido, mas aqui para o canal eu vou trazer as principais reflexões que eu tenho sobre esse livro, porque a raiva é algo que é muito importante da gente olhar para ela, né? E aqui ela fala, nesse capítulo 5 ela também fala sobre isso. Depois ela fala, capítulo 6 além da culpa, encerrando os nossos preconceitos, entrega espiritual, transcendendo o medo, positividade, trabalho versus chamado, aceitando a abundância, meditação, prece, um coração puro cria riquezas e esse operando milagres. Então, assim, que eu recomendo, né? Que eu também pretendo fazer é voltar, sabe? Voltar ali no início, rever esses capítulos, olhar para os exercícios, para as preces que ela propõe, se conectar novamente, porque esse é um trabalho que, a meu ver, como eu disse, né? Não é a primeira vez, não é a segunda, nem vai ser a última vez que eu vou ler esse livro, porque para mim ele conversa muito comigo e ele faz com que eu saia desse pensamento negativo, ou de acreditar, ou quando acontecem coisas na nossa vida, né? Ah, perde um cliente, acontece alguma coisa, você acha que não vai ter dinheiro suficiente para pagar ali as suas contas, para fazer as coisas. Tudo isso passa por nós, né? Somos seres humanos. Mas se a gente começa a alimentar esse tipo de pensamento, a gente vai dar corda para isso, para esse medo, e isso paralisa, né? Então, essa importância da gente estar sempre aqui revisitando esses conteúdos, da gente ter as nossas próprias ferramentas, que é o que ela fala ali no final, gente, não importa, né? Aqui pense em qualquer forma de divindade, na que preferir e tudo mais perderá a importância. Então, assim, conecte-se com aquilo que faz sentido para você, mas conecte-se com algo, né? Inclua dentro da sua rotina essas mensagens que ela passa aqui. E aí você vai ver a vida operando milagres, né? E aí, como eu disse, pode ser um milagre de conseguir correr, de conseguir fazer alguma coisa que na sua cabeça talvez você esteja se limitando, ou você vai conseguir enxergar outras possibilidades, né? Isso também está relacionado com a nossa criatividade, a nossa imaginação, né? De que existem outras possibilidades, porque às vezes a gente se vê numa situação, ah, eu perdi o emprego, ou ah, eu não posso mais fazer tal coisa, ou a nossa saúde física nos limita de fazer algo, e a gente tem que encontrar alternativas. Só que se a gente se foca no medo, nesse pensamento negativo, a gente não sai desse lugar, né? Então, espero que esse livro tenha feito sentido, assim como ele faz para mim. Se você tiver algum comentário, se você gostou, né, quiser compartilhar isso com outras pessoas também, eu recomendo para que a gente possa espalhar essas boas notícias, né? Espalhar esses bons conhecimentos, essas coisas que nos fazem ir além, né? Que conversam com a gente. Então, é, por enquanto, né, nesse projeto conseguimos encerrar, então, depois, né, de algumas semanas, meses aqui que a gente está junto toda semana, e para mim isso é uma alegria para mim também essa consistência, conseguir finalizar
algo, conseguir compartilhar com o mundo algo que faz sentido para mim. Então, espero que tenham gostado e nos vemos para os próximos, né, livros e próximos projetos que eu vou ter aqui no canal, né? Como eu disse, o próximo que está saindo aí do forno é esse da raiva. Em breve também a gente vai colocar informações aqui. E também acompanhe-me, né, nas redes sociais, eu sempre ali pelo Nath Andreoli no Instagram, eu também coloco as novidades, sempre tem coisas acontecendo. Agora, dia 11 de dezembro, eu vou fazer uma vivência junto com a Marina Brandão, onde a gente vai fazer uma prática que chama vivência, né? Amar transborda, agulhas e linhas tecendo emoções, onde a gente vai se conectar com essas emoções. Então, também é uma boa oportunidade da gente se conectar com essas emoções que estão aqui dentro da gente, materializar isso em forma de bordado. Então, a Marina vai ensinar a bordar. E não precisa saber bordar, eu, inclusive, não sei bordar, vou aprender durante essa vivência e se conectando então, né, com essas emoções, materializando isso, né, numa forma de bordado, a gente consegue se lembrar disso, né, dessas coisas que a gente fala aqui no livro também. Então, o que a gente consegue trazer para o material para nos lembrar no nosso dia a dia sempre é muito importante para a gente sair dessa vibração do medo e por isso que a vivência chama Amar Transborda, a gente vai se conectar com essa vibração do amor, com essas boas emoções que a gente tem dentro da gente. Vou deixar aqui um link também explicativo da vivência e ela vai ser gravada para quem não puder assistir ao vivo, né? Mas acompanhem sempre aqui, que se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, que assim você fica sabendo também dos próximos projetos que eu compartilho por aqui, certo? Então, um grande, grande, grande abraço e agradeço muito pela sua presença. Até o próximo projeto.